sobre as nossas vidas. Amém? Amém. Que bom estar aqui com vocês nessa noite. E para mim é um privilégio poder compartilhar essa palavra que o Senhor trouxe. Quem não me conhece, meu nome é Patrícia. Sou uma... Deixa os irmãos ajustarem aqui. Sou uma das pastoras aqui na Shalom, mais especificamente na rede de jovens. E eu quero pedir para você, você que está se movimentando, você que ainda não está conectado com aquilo que Deus quer fazer, quer falar conosco nessa noite, para que você abra o seu coração. Obrigada. Para que você abra o seu coração e receba aquilo que o Senhor Deus tem para falar. O tema da nossa ministração aqui hoje, o Senhor colocou no meu coração, na verdade é algo que Ele já está falando comigo já há um tempo, e eu decidi compartilhar com vocês, é sobre o valor da palavra de Deus. Eu creio que, com certeza, essa é a ministração mais importante da minha vida, porque não existe nada mais precioso. Desculpa, gente. Mas meu coração já está queimando por aquilo que Deus tem para fazer nessa noite. Não existe nada mais precioso do que a palavra de Deus. E muitas vezes nós não compreendemos quão valorosa ela é, quão preciosa ela é. E nós precisamos ter esse entendimento. Amém? Uma das primeiras coisas que nós aprendemos quando nós conhecemos a Jesus, começamos a caminhar com Cristo, é a importância da palavra de Deus. Sempre nos é dito, olha, você precisa ler a Bíblia, porque ela é um manual. Muitas pessoas dizem, ela é um manual. Ela também é a nossa bússola, ela que nos dá a direção exata para onde nós devemos seguir. Ela nos ensina o caminho. E em Salmo 119, é o maior capítulo da Bíblia, ele retrata sobre a lei divina, que é a palavra de Deus. No versículo 105 diz, 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Como eu disse, ela ilumina, ela guia, ela direciona os nossos caminhos. A palavra de Deus, ela é perfeita. Ela nos dá tudo que nós precisamos. Você já se viu ou já passou por alguma situação de precisar caminhar no escuro? Quanto é difícil, Às vezes, quando você está caminhando, você tem que ficar tateando, procurando. Mas a palavra, ela nos dá essa direção, ela ilumina o nosso caminho. E aí é muito mais fácil nós perseguirmos o caminho, continuarmos no caminho. No versículo 160 do Salmo 119 diz, as tuas palavras são em tudo verdade, desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. A palavra de Deus, ela é eterna. Desde o princípio, em todo o tempo, ela não passará, ela é imutável, ela é permanente, ela dura para sempre. Em Hebreus 4:12 diz que porque a palavra de Deus é viva, é eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Por que a palavra de Deus ela é viva? Ela é viva porque ela é dinâmica. Ela não está presa ao tempo. Ela não é simplesmente um texto histórico. Ela é para nós no dia de hoje. Ela está atualizada no nosso tempo. E eficaz, a palavra fala que ela é viva e eficaz. Eficaz porque ela é capaz de mudar as nossas vidas. Você consegue compreender como um texto pode mudar as nossas vidas?
Quão preciosa é a palavra de Deus. Ela também é comparada a uma espada afiada. Aqui no texto de Hebreus 4 fala que é uma espada de 2 gumes, que tem corte para os 2 lados, né? Uma espada bem afiada. Ela é o nosso instrumento de combate. O Senhor nos deu a palavra para que nós possamos usá-la para combater a ação do inimigo contra as nossas vidas. Ela também simboliza e traz a capacidade de penetrar na vida e nas intenções humanas. Ela divide a alma e o espírito, ela sabe discernir as intenções do nosso coração e também do nosso espírito, né, que é toda a dimensão espiritual. Ela atinge o mais profundo do nosso ser. A palavra de Deus, ela entra e ela faz discernimento daquilo que é certo, que é errado. Ela nos direciona no caminho, ela nos dá a moral, ela nos ensina por onde nós devemos ir. Ela nos direciona em todas as áreas da nossa vida, seja na nossa vida profissional, seja na nossa vida ministerial, seja nos nossos relacionamentos. Nós precisamos tê-la como um instrumento nas nossas vidas. Ela atinge o mais profundo do nosso ser. A palavra de Deus, ela é perfeita em todos os detalhes. É uma ferramenta indispensável para o crescimento espiritual e moral de uma pessoa. Não tem como caminharmos com Cristo e não valorizarmos a palavra de Deus. Para nos tornarmos verdadeiramente discípulos de Cristo, precisamos permanecer na palavra. Olha o que João, capítulo 8, 31 e 32 diz. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Muitas vezes eu já ouvi pessoas dizendo que não gostam de ler a Bíblia, que acham cansativo, que dá sono, que é um livro chato. Mas como nós podemos nos tornarmos discípulos de Cristo se não permanecemos na palavra? Se não buscarmos o conhecimento que o Senhor deixou para nós? Olha como é importante para nós estarmos vivendo de acordo com a palavra de Deus. Quão é importante para nós. Ela também, como diz aqui no final, no versículo 32 de João 8, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quantos aqui já experimentaram isso na sua vida? Que antes você vivia numa escuridão, não conhecia o pecado, não tinha conhecimento daquilo que era pecado, e depois que você pôde conhecer ao Senhor, os seus olhos se abriram. Quantos já experimentaram aqui? Amém? Todos nós podemos experimentar do poder da palavra de Deus. É como umas escamas que caem dos nossos olhos. Coisas que para nós antes eram coisas normais. Coisas que nós fazíamos e considerávamos como normal, como correto. Mas quando nós conhecemos a palavra de Deus, nosso espírito é alinhado com a vontade dEle. E nós começamos a perceber tudo o que está de errado nas nossas vidas. Começamos a perceber aquilo que nós precisamos corrigir, aonde nós devemos buscar, o que nós devemos fazer. Então ela precisa ser a bússola das nossas vidas, amém? Muitas pessoas talvez não tiveram uma experiência real e profunda com a palavra de Deus. E por isso elas tentam contra-argumentar com aquilo que é a verdade absoluta. Ela é a verdade absoluta. Dizendo que talvez há discrepâncias, que contém muita violência, que há contradições, que há injustiça. Mas quando nós nos aprofundamos, nós percebemos como ela é perfeita. Cada um dos textos que foram escritos foram inspirados por Deus. Homens escreveram através da inspiração de Deus.
E nós começamos a perceber os detalhes dos cuidados de Deus. Principalmente ali no Novo Testamento, as cartas de Paulo, como é precioso o cuidado de Deus com cada um. As cartas, elas foram escritas de acordo com o tempo, com as necessidades da pessoa que estava recebendo, ou do local onde estava recebendo, de acordo com a cultura. Então, tudo isso havia um propósito. Tudo que está relatado na Bíblia tem um propósito. E aí o que mais me impressiona, que mesmo depois de tantos anos, de muitos anos, ainda ela é eficaz nas nossas vidas e será para todo sempre. Como ela é perfeita, como ela é preciosa, como ela é valorosa. E em 2 Timóteo 3, do 16 ao 17, diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. É útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então não tema, não tenha medo de seguir a instrução do Senhor, porque ela é inspirada por Deus. Foi escrita por homens imperfeitos como nós, mas com uma inspiração especial. E ela é usada para diversas áreas nas nossas vidas, para nos ensinar, para nos corrigir, para nos repreender, para nos educar e para nos dar habilitação para cumprir a boa obra do Senhor. Então, através dela que nós somos habilitados para fazer aquilo que é a vontade de Deus. Existem tesouros que só serão descobertos por aqueles que decidirem se aprofundar, por aqueles que decidirem conhecer Deus profundamente através da palavra. O Senhor, Ele está disposto a derramar sobre aqueles que estão sedentos. Ele não quer que nós saibamos somente o que está escrito. Ele não quer um conhecimento raso, superficial. Eu sei o que está escrito no livro de Mateus, eu sei o que está escrito em Gênesis, eu sei o que está escrito em Apocalipse. Não é isso que o Senhor espera de nós. Ele quer que a gente mergulhe dentro da palavra, que nós possamos nos aprofundar e conhecer as entrelinhas, tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Coisas grandes, maravilhosas ainda estão ocultas, porque nós não nos aprofundamos na palavra, porque não conhecemos as reais intenções do coração de Deus. E é interessante nós observarmos que o inimigo, ele está atento a essa situação. Você já parou para pensar que em lugares onde o evangelho é proibido, a Bíblia não pode entrar. Lugares onde o cristianismo é proibido, a Bíblia não pode entrar. Mesmo que para eles a Bíblia seja um livro histórico, contando fatos do passado. Mas o inimigo sabe do poder que há na palavra de Deus. Ele sabe que quando alguém decide conhecer as Escrituras profundamente, a vida dessa pessoa é transformada. A vida dessa pessoa é restaurada. A vida dessa pessoa é resgatada das mãos do inferno. E em nome de Jesus eu quero declarar que sobre nós haverá esse discernimento nessa noite. Que o Senhor está, enquanto eu estou ministrando, o Senhor está trabalhando no nosso coração, para que nós tenhamos a real compreensão do tesouro valioso que está sobre as nossas mãos. Aqui no nosso país, nós temos a liberdade. Na minha casa eu tenho mais de 10 Bíblias, fora os aplicativos no celular. Nós temos a liberdade de sair na rua com a nossa Bíblia. Nós temos a liberdade de falar para alguém da palavra de Deus. Mas muitas vezes nós nos calamos. Muitas vezes nós deixamos de ser voz de Deus na vida das pessoas. Muitas vezes nós deixamos de cumprir com aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Deixamos de valorizar aquilo que é mais importante. Aquilo que é valioso. Aquilo que é tremendo nas nossas vidas. Nós deixamos de reconhecer que ela é a arma mais poderosa que o Senhor nos deu.
O inimigo, ele conhece isso. E ele tenta de todas as formas nos tirar desse lugar, do conhecimento da palavra de Deus. Tenho certeza que muitos aqui, se eu perguntasse, levantaria a mão. Quantos já tiveram sono na hora que estava lendo a Bíblia? Quantos não entenderam nada daquilo que estava lendo? Quantos nos momentos de dificuldade, a primeira coisa que deixou foi de ler a Bíblia? Quantos de nós já fizemos isso? Deixamos de valorizar aquilo que é o mais importante. Jesus, ele respondeu à tentação de Satanás citando as Escrituras. Ele poderia ter usado o nome dele, né? Porque no nome dele há todo o poder. Mas ele decidiu usar as Escrituras para nos mostrar o poder que há nas Escrituras. Ela é a fonte vital para o ser humano. E essa artimanha do inimigo é nos desanimar de ler a Bíblia, é causar confusão, é fazer com que nós não entendamos aquilo que nós estamos lendo, é ter dificuldade na constância da leitura. E aqui eu quero trazer algumas dicas práticas para que nós possamos prosseguir no conhecimento, para que nós possamos continuar aprendendo mais do Senhor, continuar conhecendo a Deus profundamente através das Escrituras. Todo o texto que nós lemos, né? Nós precisamos procurar entender aquilo que o autor quis dizer. Primeiro, procurar saber, né, do contexto. O que ele quer dizer nesse contexto? Né? Quais seriam as intenções desse texto? Para quem ele está escrevendo? Como vivia o povo daquela época? Qual era a realidade? O que estava acontecendo? Né? É saber o que estava acontecendo no contexto. Porque senão nós não vamos compreender e não vamos ter interesse em conhecer. Além de conhecer o contexto, nós precisamos procurar uma aplicação prática para as nossas vidas. Todo texto da Bíblia tem uma aplicação prática para nós. Esses dias até não comentei com a Gabi, que eu ia citar ela aqui, mas aconteceu uma situação engraçada lá em casa. Ela estava lendo Êxodo, e lendo sobre a construção do tabernáculo. E aí ela chegou lá na sala para falar com o Rodrigo. Papai, eu li lá sobre a construção. Aí ele fala lá das medidas, dos tecidos, das ferramentas. É tanta coisa, é tanto detalhe, né? Ela comentando lá com ele. E ele perguntou para ela: filha, o que você entendeu desse texto? Qual é a aplicação para a sua vida? Ela parou, olhou e falou: não sei. E ele falou para ela: então, filha, volta para o quarto, ora e pede para o Espírito Santo te mostrar. Gente, mas foi muito rápido, ela voltou. Já sei, papai, já sei o que é. Deus, ele gosta de detalhes, né, pai? E ele é um bom decorador. Imagina só, ao invés de colocar um pano lá, ele decidiu fazer uma cortina com tecido especial, com todos os detalhes. E tudo que ele faz é com excelência. Falei, pronto, já achou a aplicação para as nossas vidas, né? Tudo que nós fizermos que seja com excelência, assim como Deus faz. Nós precisamos nos deleitar na palavra, ter frequência na leitura, ler intervalos de textos maiores. Não adianta nós lermos somente um versículo. Às vezes acorda, né, a correria do dia a dia e agradece a Deus pelo dia e fala: não, vou ler um versículo aqui. Esse alimento, ele é muito raso, é superficial. Nós precisamos nos aprofundar, né? Também precisa ter essa constância. Não adianta você ler 10 capítulos hoje e passar 15 dias sem ler. Isso não faz diferença, não vai ser aplicável na nossa vida. Talvez você vai falar assim: mas já estou tanto tempo na igreja e eu nunca percebi isso. Parece que não houve mudança, parece que quando eu leio a Bíblia não tem transformação na minha vida. Mas será que você está fazendo da forma certa?
Será que você tem buscado com todo o seu coração conhecer a Deus? Não tem feito somente por uma obrigação, entendendo que todos nós temos esse compromisso de conhecer ao Senhor através das Escrituras? Qual tem sido a motivação do nosso coração? Há tempos onde é necessário nós mantermos um ritmo mais acelerado, porque afinal de contas nós precisamos conhecer de Gênesis a Apocalipse. Nós precisamos conhecer toda a Escritura. E talvez se você ainda não leu a Bíblia inteira, você precisa fazer um plano de leitura ainda hoje. E falar, olha, eu quero ter esse compromisso. Eu quero conhecer tudo que Deus tem para falar comigo através da palavra. Mas se você já leu várias vezes, e você está no nível agora de se aprofundar, de mergulhar, precisa se dedicar aos estudos. Escolha temas, escolha livros, busque uma direção do Senhor, daquilo que Ele quer falar com você através da Bíblia. Ele vai trazer essa revelação no seu coração. E há momentos também onde os pequenos textos falam profundamente conosco. É tempo de meditação, é você pegar aquele texto que você leu e mergulhar e meditar e meio que ruminar, né, como os animais fazem, né? É deixar isso entrar dentro de você, para que a Bíblia seja eficaz na sua vida, para que ela traga transformação, porque a simples leitura, só de passar os olhos, ela não vai trazer mudança. Precisa haver esse compromisso, precisa haver essa decisão de buscar a Deus profundamente através da palavra. Ou então, quando a leitura ela é muito fracionada, há uma dificuldade no entendimento. De repente você decide ler 10, 15 versículos por dia, mas essa quantidade de versículos não é suficiente para terminar o capítulo, por exemplo. E aí você lê metade do capítulo, e aí amanhã, quando você vai ler o restante, você já não lembra do início. Então isso compromete o nosso entendimento, né? Tem uma sequência, né? Uma sequência de entendimento. Enquanto você não tiver a compreensão daquilo que está acontecendo ali na história que você está lendo, não termine, né? Ou se você não puder ler tudo naquele momento, durante o dia, divida em várias frações, né? Durante o dia, olha, eu vou ler 10 minutos agora, 10 minutos no almoço, 10 minutos à tarde, 10 minutos à noite, mas para que você tenha uma compreensão correta do texto, daquilo que você está lendo. Isso é muito importante. Eu me lembro quando eu fazia faculdade e tinha uma amiga que eu estava evangelizando há muito tempo. Então ela sempre ia nos eventos da célula, participava conosco nas reuniões, mas ainda não havia entregado a vida dela para Jesus. E um dia aconteceu algo tão engraçado que nós estávamos brincando depois de uma reunião de um jogo bíblico. E aí caiu lá na vez dela, ela precisava falar um versículo, recitar um versículo. E aí, como ela não sabia nenhum versículo de cor, eu falei, ó, pega a Bíblia aqui então, você abre e lê algum versículo. Aí ela abriu a Bíblia e leu, Pedro, mata e come. E ela ficou espantada, ela, como assim? Mata e come? O que está falando? O que está escrito na Bíblia? E aí nós tivemos que explicar todo o contexto para ela desse versículo que ela leu, né? Porque ela ficou assim espantada. E às vezes pode acontecer isso conosco. Se nós lermos de uma forma muito fracionada, dividida, você não vai entender o que está falando o texto. E é importante nós termos essa compreensão correta, né? Medite naquilo que você leu, faça perguntas ao texto, né? Como será que essas pessoas viviam? Como Deus quer se revelar através dessa palavra? Como eu posso aplicar isso à minha vida? Talvez nós estejamos passando por algumas situações específicas. E em alguns momentos a palavra de Deus ela se revela de forma diferente nas nossas vidas. Porque ela é viva, porque ela é eficaz. Treine ler inicialmente numa Bíblia sem comentários. Buscando a dependência do Espírito, a revelação do Espírito Santo.
Pega a Bíblia lá e comece lendo, né? Ore e fala: Senhor, me ajuda a entender aquilo que eu estou lendo. Me ajuda a compreender a sua palavra. Busque essa revelação do Senhor. E aí depois, quando você ler, você buscar essa compreensão, esse entendimento, o Senhor falar com você, confira, né? Nos comentários. Pegue uma outra Bíblia com comentário, confira aquilo que você entendeu. Se tiver muito divergente, peça ajuda. Mas não fique com dúvida. Não guarde a dúvida no seu coração. Porque ela pode ser, em algum momento, uma arma de Satanás contra você. Em algum momento que você estiver passando por uma dificuldade, o inimigo pode trazer aquela dúvida e falar: lembra? Lembra sobre aquele texto que você não entendeu? Pois é. E aí ele vai trazer uma explicação errada a respeito desse texto. Então, sempre que você tiver dúvida, todos nós temos dúvidas. De vez em quando eu chego com algumas para os meus pastores. E eu pergunto: olha, o que Deus está querendo falar aqui? Eu não consegui compreender exatamente. Me ajuda a entender. E é muito bom quando é esclarecida a minha dúvida, porque me dá uma visão diferente ou nova em relação àquele texto. Então é importante, procure o seu pastor, procure o seu discipulador, o seu líder. Tire as suas dúvidas, mas não fique sem entender aquilo que você está lendo. Não desista. Ainda que seja difícil, talvez, a compreensão, procure linguagens mais fáceis para você. Que você entenda o que está escrito, que o vocabulário esteja mais próximo daquele que você conhece. Há várias oportunidades para nós, né? Nós precisamos depender do Espírito. Ele traz o convencimento ao nosso coração. Isso é muito real, tanto para nós como para as pessoas às quais nós compartilhamos. Nós precisamos depender totalmente do Espírito Santo. Nessa semana eu estava lendo uma notícia a respeito de um pastor lá na Irlanda do Norte, que no ano passado ele estava à frente de uma clínica de aborto, declarando João 3,16. E por isso ele foi processado. Você consegue mensurar, imaginar o poder da palavra de Deus? Quantos aqui conhecem João 3,16? A maioria, né? Podem falar aí para mim? Deus... Amém, isso mesmo. Você consegue imaginar que esse versículo estava causando um rebuliço na clínica de aborto? Porque não é simplesmente um versículo, não é simplesmente uma palavra, uma letra, mas há poder quando o Senhor é visto, quando a palavra de Deus é vista, há poder. Esse homem, ele está sendo processado, porque ele estava falando um versículo em frente a uma clínica. Quantas pessoas, a notícia não trouxe mais detalhes, mas quantas pessoas, com certeza ali foram convencidas pelo Espírito Santo. É importante nós entendermos que o convencimento é dele. O nosso papel é buscar o conhecimento. Nosso papel é buscar a verdade. Nós estamos nos preparando aqui para os próximos dias, próximo mês, entrarmos nas casas de paz. E vai ser maravilhoso, vai ser tremendo, vai ser demais. E talvez você esteja aí se perguntando: será que eu posso? Será que eu consigo? Será que eu já tenho habilitação para poder falar de Jesus para alguém? Esse testemunho desse homem nos mostra que o poder está no Espírito Santo e não em nós. A única coisa que nós precisamos é ter a disposição. Se disponha para ir até a casa de alguém, se disponha para fazer dupla com alguém, se disponha para buscar alguém, para conhecer ao Senhor. Estude a palavra, né? Vão ser
distribuídos livretos, vão ser distribuídas palavras, orientações. Estude, medite, se aprofunde, tire suas dúvidas e vá na dependência do Espírito. Todos nós estamos capacitados para ganhar alguém para Jesus. Porque o nosso instrumento é a palavra de Deus. E a nossa dependência é o Espírito Santo. Então não há desculpas para nenhum de nós. E falar assim, eu não posso, eu não consigo, eu não dou conta. Eu não tenho conhecimento. Não há argumentos para nós. Porque a nossa dependência não é em nós mesmos, mas é no Senhor. E o conhecimento está disponível para nós aqui. Só basta buscarmos conhecer a Ele. Como isso é forte e poderoso. Deixe o Espírito Santo agir na sua vida. Se deixe ser usado pelo Senhor. Não temas, não tenha medo, mas entre de cabeça nisso que está sendo proposto para nós. Nós queremos ver essas cadeiras aqui todas cheias, ó. O nosso alvo são as 1000 vozes. Nós queremos esse lugar cheio de jovens sedentos pelo Senhor. E eu tenho certeza que aonde você está, no seu trabalho, na sua casa, na sua família, na sua vizinhança, tem alguém que não conhece Jesus. E você vai ser a voz de Deus para alcançar a vida dessa pessoa. Você vai ser a pessoa escolhida por Deus, que vai alcançar aquele que está perdido, aquele que foi desprezado, aquele que está distante dos caminhos do Senhor. Talvez você tenha alguém também que está distante há muitos anos, que deixou de caminhar com Cristo. Vá atrás dessa pessoa. Nós queremos ver essas ovelhas perdidas também sendo resgatadas. É muito importante nós entendermos o compromisso que nós temos com o Senhor e com a palavra dEle. Essa semana, enquanto eu preparava a palavra, o Senhor me lembrou de um testemunho tão antigo, na minha época de início de conversão, já há mais de 20 anos, mas que foi tão forte para mim, em relação à palavra de Deus. Eu já tinha mais ou menos um ano e meio de convertida, mas eu me considerava ainda uma recém-convertida. E eu passei por uma situação muito difícil na igreja, uma decepção. E isso machucou muito meu coração. E por alguns momentos eu comecei a perguntar para Deus, por que o Senhor permitiu essa situação? Porque eu fui daquelas pessoas que me converti desde o primeiro dia. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu abri mão de tudo. Né? Não teve meio termo e falar, eu não sei se eu estou indo no caminho certo ou errado. Né? Eu fui de cabeça. Então, para mim era muito claro, a palavra de Deus era muito clara. Eu não sei nem se a Juline vai lembrar, mas uma das primeiras células de jovens que eu fui foi na casa dela. Mas isso me marcou tanto, porque eu tinha uma Bíblia com a capa vermelha, que minha mãe tinha me dado. E eu cheguei lá, junto com uma discípula dela, que tinha me convidado, né? E ela pediu para ver a minha Bíblia, era uma Bíblia grandona, né? Então, uma convidada chegou com uma Bíblia grandona, toda colorida, com a lateral aqui dourada. Aí ela pediu para ver minha Bíblia, folheou a Bíblia. Aí ela viu que lá dentro tinha um plano de leitura. Na época nós fazíamos como se fosse um jornalzinho aqui da igreja, né? E tinha as metas lá, que era 30, 60 e 100 por 1. E eu já estava fazendo a meta de 60, porque eu achei que a de 100 era demais para mim, né? Mas eu já tinha vindo à igreja, já estava caminhando aqui na igreja, mas ainda não estava participando na rede de jovens. E aí eu me lembro que ela abriu, ficou espantada, perguntou, você está fazendo plano de leitura? Aí eu fiquei com muita vergonha, porque eu estava 3 dias atrasada. Pensei, nossa, ela está vendo que eu estou atrasada. Ela com certeza não vai se lembrar disso, porque marcou a minha vida. E depois de muitos anos eu entendi que provavelmente o espanto dela era eu estar a primeira vez na célula, mas já lendo a Bíblia. Porque talvez muitos não tenham esse hábito.
Talvez muitos, eles começam a caminhada cristã a todo vapor, animados, convictos, mas por causa da falta de alimento, se perdem. Por causa da falta de alimento, desistem da caminhada. Então nós precisamos estar embasados naquilo que é a nossa rocha, a nossa força, que é aquilo que é a poder, que é a palavra do Senhor sobre as nossas vidas. Mas eu não terminei de contar o testemunho, deixa eu voltar aqui, né? Dou um parêntese aqui no meio. E eu estava passando por aquela situação difícil, perguntando para Deus a respeito, por que Ele havia permitido essa situação na minha vida. E eu decidi, num momento que eu estava em oração, falei para o Senhor, Senhor, eu não estou entendendo nada. Não sei por que o Senhor está permitindo eu passar por isso, está difícil para mim. Mas as pessoas falam que o Senhor é amor, que Deus é amor. E que Ele me ama. Então eu quero conhecer esse amor na palavra de Deus. Eu quero conhecer tudo que a Bíblia fala sobre o amor e o cuidado do Senhor. E nessa época, gente, não era tão fácil como é hoje, né? Que nós vamos lá no Google e pesquisa lá o amor de Deus. E vem todos os versículos, né? Relacionados. Eu tive que mergulhar. Tudo que eu lia eu marcava, tudo que eu lia eu marcava. E aquilo foi entrando no meu coração, aquilo foi entrando na minha vida, aquilo foi trazendo transformação. Mas teve um versículo específico que o Senhor falou comigo naquela época, que era Isaías 41:10. Ele fala, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo. Eu te sustento com a minha destra fiel. E esse versículo veio de encontro à necessidade que eu estava passando naquele momento. E ele falou comigo isso no meu quarto, no tempo que eu estava lendo a Bíblia. E isso ficou borbulhando no meu coração, borbulhando no meu coração. E um dia eu cheguei para o culto. Eu sentava normalmente aqui nessas filas aqui. E eu estava sentada, eu estava em pé ali no momento de louvor, adorando, tentando adorar o Senhor, e esse versículo na minha mente, E eu tentava prestar atenção na letra da música, e eu só pensava nesse versículo. E aí veio uma irmã lá de trás, que não sabia de nada da história, o que estava acontecendo comigo, as lutas que eu estava passando, cutucou no meu ombro assim e falou, irmã, eu não sei se faz sentido para você não, mas eu estava ali adorando o Senhor e Ele falou para mim, vai lá e fala para ela assim, Isaías 41:10. Ah, você não tem noção, tanto que eu chorei naquele dia. Porque eu falei, o Senhor está me vendo, o Senhor sabe quem eu sou. O Senhor está vendo a dificuldade que eu tenho passado. O Senhor conhece as minhas lutas. A sua destra é fiel. O Senhor não me desamparou. E aquilo, gente, foi como cura para a minha vida. Foi como cura para a minha vida. Aquele dia eu vi o cuidado de Deus. Embora Ele estava cuidando há tanto tempo. Mas eu, em meio àquela dor, àquela dificuldade, eu não conseguia enxergar. Mas naquele dia eu enxerguei que Deus, Ele estava vendo a minha situação. E aquilo passou. Graças a Deus, né? O Senhor trouxe cura. O Senhor me deu muito mais daquilo que eu poderia pensar ou imaginar em um dia receber. Ele foi muito fiel comigo, realmente. Tem sido muito fiel. Em vários momentos, né? Da minha caminhada cristã, eu sempre falo para o Rodrigo, eu tenho um versículo que é o meu lema, que é o lema da minha vida cristã, que é Mateus 6:33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. E nessa semana, né, eu me preparando, tinha lido essa notícia aí a respeito desse pastor. Eu me lembro que eu fui deitar e eu não cheguei a verbalizar isso para Deus, mas eu falei, Deus, eu quero conhecer esses tesouros no meu pensamento. Eu quero conhecer esses tesouros. Eu quero experimentar. E eu dormi, acordei uns 15 minutinhos antes do relógio despertar.
E a primeira coisa que veio na minha mente, Mateus 6,33. Aí quando eu comecei a contar para o Rodrigo, ele começou a rir e falou: ah, amor, o seu versículo? Eu falei: mas não foi só isso não. Quando veio esse versículo na minha mente, eu ouvi o Espírito Santo falar para mim, claramente: porque você está lutando na sua justiça e não na minha. Gente, da mesma forma que eu ouvi isso, as lágrimas começaram a escorrer dos meus olhos. Porque eu falei: o Senhor é tão real. O Senhor é tão real, porque o Senhor sabe daquilo que nós precisamos. Eu não havia falado nada para Deus, das lutas que eu estava enfrentando, dos sentimentos que estavam no meu coração, mas Ele nos conhece perfeitamente, Ele sabe daquilo que nós precisamos. E Ele veio com essa palavra que para mim foi rema novamente. Tirou toda aquela tristeza, toda aquela angústia, todo aquele sentimento de peso, de justiça própria. Mas foram assim, gente, 10, 15 minutos que eu ainda estava deitada na cama, ouvindo o Senhor falando comigo: busca a minha justiça, busque a mim em primeiro lugar. Eu estou vendo todas as coisas, eu vou acrescentar. E isso foi para mim assim, maravilhoso. Meu dia foi outro. Nós podemos ter experiências tremendas com a palavra de Deus. Isso não é só para mim, mas é para todos nós. Para todos aqueles que decidem mergulhar, para todos aqueles que decidem conhecer, para todos aqueles que querem serem verdadeiramente transformados. Esse precisa ser o desejo do nosso coração, conhecer os tesouros da palavra de Deus. Quando nós conhecemos a Deus através da palavra, até a nossa linguagem é transformada. A forma de nos expressarmos. Se não valorizamos a palavra de Deus, nos tornamos como uma criança que quando está sendo corrigida ou ensinada e não quer ouvir, tapa os ouvidos. Quando Deus fala isso comigo, eu achei isso tão forte, tão sério. Porque a palavra de Deus é a forma como Deus comunica conosco. E se eu não leio a Bíblia, se eu não procuro conhecer a palavra, se eu não destrincho as Escrituras, eu estou fazendo isso aqui para Deus. Blá, 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 blá. Não quero saber. Forte, né? Mas foi isso que o Senhor falou comigo. Que nós precisamos ter esse temor. Porque se eu deixo de buscar na fonte, se eu deixo de me alimentar com aquilo que o Senhor deixou como alimento para mim, eu estou tapando os meus ouvidos para ouvir a voz do Senhor. E aí não adianta nós falarmos para Ele: Deus, o Senhor não fala comigo. Deus, eu estou há tantos anos na igreja, nunca ouvi a sua voz. Experimente ler em voz alta, que você vai ouvir a voz de Deus de forma audível. Porque aqui é o que Ele está falando e o que Ele quer falar conosco. Nós precisamos fazer com que o nosso coração esteja ardendo por esse desejo de conhecer, por guardar o nosso caminho, vivendo a palavra. Ela não pode ser somente uma letra, ela precisa ser um estilo de vida para nós. Nós precisamos meditar nela dia e noite, desejar incessantemente conhecer as maravilhas do Senhor. Através dela nós podemos receber cura. Se você está aqui nessa noite, você está sentindo ansioso, se você está se sentindo deprimido, cansado, se você tem passado por pensamentos de morte, eu quero te falar que você vai encontrar a solução para a sua vida. Assim como um dia eu passei por essa situação em vários momentos da minha vida, e ainda hoje,
ela tem sido a solução para a minha vida e ela vai continuar sendo. Não importa o que você está vivendo, não importa qual seja a sua dor, um coração partido, um sentimento de rejeição, de abandono, não importa o que está acontecendo com você, na palavra de Deus você vai encontrar a resposta que você precisa. Você vai encontrar aquilo que você busca e nem sabe que você precisa. Receba o amor de Deus através da palavra. Quero saber se entre nós aqui há alguém que é nosso convidado nessa noite. Levante a sua mão, por favor. Quem é nosso convidado, que está aqui pela primeira vez ali, ó, tem uma mocinha ali. Fala para o seu amigo aí que te convidou, me dá uma Bíblia de presente. Todo mundo aqui que está aqui nessa noite, que é nosso convidado, fala para o seu amigo aí do lado, me dá uma Bíblia de presente. Daqui também? Você pode ir lá na livraria, gente, não vai embora sem comprar o presente hoje, não. Você vai entregar hoje o presente e falar assim, esse é o melhor presente que eu poderia te dar. Então, não perca a oportunidade. Presenteia seu amigo aí e fala para ele, olha, de todos os presentes que eu já te dei, esse aqui é o melhor. Esse aqui vai realmente transformar a sua vida. Amém? Quero convidar vocês para ficarem em pé. Nós vamos orar aqui. Eu quero fazer essa oração junto com vocês, buscando esse temor a respeito da palavra de Deus. Está ardendo muito forte no meu coração essa necessidade dessa constância de nos aprofundarmos em conhecer ao Senhor, de não abrirmos mão daquilo que já foi liberado para nós. Quão maravilhoso e precioso e importante é a palavra de Deus para as nossas vidas. Feche os seus olhos. Comece a falar aí com o Senhor nesse momento, enquanto os músicos se aproximam. Comece a falar para Ele tudo que você identificou, quais têm sido as suas dificuldades em relação à constância da leitura. Não se disperse nesse momento, não perca o foco. O Senhor tem algo sobrenatural para fazer nas nossas vidas. Isso é claro no meu coração, que o Senhor vai nessa noite nos trazer um entendimento sobrenatural a respeito da palavra. Talvez você tenha tido dificuldade na leitura, dificuldade na compreensão, dificuldade na constância. E nessa noite, você está sendo equipado com o poder de Deus para continuar, para prosseguir no conhecimento ao Senhor. Eu declaro aqui no nome de Jesus que nessa noite, todos nós que estamos aqui nessa noite, nós iremos receber um poder sobrenatural, uma autoridade que vem do céu, para que quando nós estivermos lendo a palavra de Deus, ela vai saltar aos nossos olhos, ela vai se tornar viva para nós, que nós teremos aplicações para a palavra, que nós teremos a palavra memorizada na nossa mente, guardada no nosso coração, e todas as vezes que nós nos depararmos com o pecado, nós teremos a palavra como uma arma poderosa contra os dardos inflamados do inimigo. Senhor Deus, nessa noite, Pai, eu quero aqui clamar ao Senhor sobre as nossas vidas, sobre cada um desses jovens e adultos que estão aqui nessa noite, Pai, sobre a minha vida também. Eu quero declarar, Senhor Jesus, esse temor vindo sobre nós.
Oh Deus, que nós possamos reconhecer esse tesouro que o Senhor deixou para nós aqui, Senhor. Que possamos valorizar a Tua palavra, que possamos compreender as Tuas verdades. Senhor, nos ensine a ler, nos ensine, Senhor, a nos deleitarmos. Nos ensine, Senhor Deus, a nos debruçarmos. Independente das circunstâncias, nós não deixaremos de prosseguir em conhecer ao Senhor. O nosso alvo é Cristo e nós permaneceremos até o fim, buscando a Cristo, conhecendo a Cristo, vivendo a Tua palavra. Senhor, eu declaro no nome de Jesus, no meio dessa juventude, que nessa noite, Pai, o Senhor vai incendiar o nosso coração com um desejo profundo. Nos queima, Senhor. Nos queima, Senhor, por esse desejo profundo de conhecer ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, quando nós chegarmos na nossa casa, Senhor, nos incomode, que o Teu Espírito comece a falar conosco. Pai, que nós possamos desejar conhecer mais e mais profundamente aquilo que o Senhor quer revelar ao nosso coração. Nós clamamos no nome de Jesus, Pai. Nós clamamos no nome de Jesus, Senhor, uma transformação sobre as nossas vidas. Senhor, eu oro por aqueles, Pai, que estão aqui angustiados, que estão cansados, fadigados, que não conseguem vencer o pecado, que não conseguem vencer o vício. Senhor, eu declaro que na palavra do Senhor, eles encontrarão socorro, eles encontrarão descanso, eles encontrarão, Senhor, alívio para suas almas. Senhor, em nome de Jesus, eu quero declarar que seja liberado poder nessa noite, Pai. Liberado poder sobre nós, Pai, para a compreensão da Sua palavra. Nos ajude a compreender as entrelinhas daquilo que o Senhor deixou para nós. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos aqui, Pai, a Tua presença, Senhor, enquanto a equipe ministra essa canção. Comece a falar para o Senhor. Senhor, eu quero. Senhor, eu desejo. Eu quero conhecer as Suas Escrituras. Gere esse fogo no meu coração. Jesus não deve
queremos ao Senhor, Pai. Nos ajude a valorizar, Senhor, a Tua palavra que é doce, a Tua palavra que é lâmpada para os nossos pés, que alivia a nossa alma, que traz cura, que traz libertação, que alimenta o nosso espírito. Pai, nos ajude a valorizar, Senhor. Nos ajude a valorizar aquilo que o Senhor nos deixou como mais precioso. Tu és precioso, Senhor Jesus. Tu és precioso, Senhor Jesus. Eu ainda quero fazer uma oração com vocês, mais específico com você, que é o nosso convidado ou convidada que está aqui pela primeira vez. Eu quero fazer um convite para você. Quero convidar você a entregar a sua vida ao Senhor nessa noite e poder desfrutar de tudo que Ele tem para você através da palavra, através do Espírito Santo. Eu quero convidar você a fazer essa oração comigo nessa noite, entregando a sua vida. Você que está aqui é o nosso convidado nessa noite. Você está aqui por um propósito. O Senhor preparou esse dia para você. E eu quero aqui clamar ao Senhor pela sua vida. Quero pedir para que os irmãos juntos comigo façam essa oração, que nós possamos aqui entregar as nossas vidas ao Senhor e pedir para que Ele nos conduza no caminho dEle. Senhor Jesus, nessa noite eu entrego o meu coração, eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus, e eu declaro que o Senhor é o dono de tudo, o Senhor é a razão do meu viver. E eu te peço, Espírito Santo, para que eu possa conhecer os seus caminhos, para que eu possa conhecer a tua palavra e ela traga cura para a minha vida. No nome de Jesus, eu faço essa aliança, esse compromisso com o Senhor. Amém. Amém. Você que está aqui conosco nessa noite, fez essa oração pela primeira vez, pode levantar a sua mão, por favor? Eu não consigo enxergar aqui de cima, mas eu vejo uma mãozinha levantada ali. Eu quero convidar vocês para vir aqui à frente rapidinho. Que bênção. Fica aqui à minha frente, por favor. De frente para mim. Tá, Jóia? Fica de frente para mim. Virada aqui. Isso. Pode falar com ela. Mais alguém? Você que é corajoso, corajosa, que decidiu nessa noite fazer a melhor escolha da sua vida. Você pode ter certeza que essa... Pode ficar aqui à frente, por favor, de frente para mim. Pode vir acompanhá-lo. Seja bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Amém. Eu quero falar para vocês. Especiais. Nós amamos a vida de vocês. E você pode ter certeza que esse dia vai ficar marcado na sua vida, porque essa é a melhor escolha que nós podemos fazer na nossa vida. Não existe escolha mais importante do que conhecer ao Senhor.
Como eu disse para vocês, conta comigo se vocês precisarem. Conta com o pessoal aqui, ó, faz parte dessa família. Mas não somos só nós, não. Tem uma família grande ali querendo cumprimentar vocês. Virem para frente, por favor. Ali. Vocês podem seguir esse corredor aqui. O pastor Mauro Júnior está esperando vocês ali na porta. Sejam muito bem-vindos. O Senhor abençoe a vida de vocês. Que vocês vivam esse novo caminho no Senhor. Amém? Amém. Queria chamar a Bebel. Boa noite. Pode sentar, gente. Fica à vontade. Nós vamos falar sobre dízimos e ofertas. Glória a Deus. Por favor, podem colocar o versículo que eu solicitei? Marcos 12:41. Isto, vamos ler juntos. Jesus estava no pátio do templo, sentado perto da caixa das ofertas, olhando com atenção as pessoas que punham dinheiro ali. Muitos ricos davam muito dinheiro. Então chegou uma viúva pobre e pôs na caixa 2 moedinhas de pouco valor. Aí Jesus chamou os discípulos e disse: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Esta viúva pobre deu mais do que todos, porque os outros deram do que estava sobrando. Porém ela, que é tão pobre, deu tudo o que tinha para viver. A matemática de Jesus é diferente. Aquela moça que deu tão pouco em quantidade, né, são 2 moedinhas somente, perante tantos ricos que deram tanto dinheiro, perante o Senhor ela deu tudo que ela tinha. Porque para Deus o que vale é o nosso coração, é a nossa intenção, um coração generoso, disposto a dar. Então, quando você dá oferta ou dizima na igreja por obrigação, o Senhor não se alegra disso. Se fosse somente por oferta e dízimo, Abel e Caim ali nas suas ofertas, Caim não teria tido a sua oferta rejeitada. Então o Senhor, Ele olha o nosso coração, a nossa disposição em dar o nosso melhor. Deus não quer a sua sobra, aquilo que está sobrando, como nós lemos no versículo. Ele quer o seu coração, o seu melhor. Então eu convido você a ficar de pé de novo. Vamos fazer uma oração. Senhor Jesus, te agradecemos, Deus, porque o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades. O Senhor tem transbordado nas nossas vidas de uma maneira tão sobrenatural que nos deixa assim assustados. Deus, nós te agradecemos porque o Senhor tem nos dado além do que precisamos. E nós te agradecemos por isso, papai. Nós te louvamos por isso. Nós sabemos que não somos merecedores do Senhor, mas o Senhor tem derramado sobre nós e nós te agradecemos nessa noite. Com o nosso coração cheio de gratidão, Deus, nós estamos aqui para entregar as nossas ofertas e os nossos dízimos. Recebe, Senhor, o nosso coração cheio de generosidade nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Você que trouxe o seu dízimo e a sua oferta, pode trazer aqui à frente, ou se você vai fazer de maneira virtual, tem o QR Code. Pode trazer. Pode sentar, gente.
informações, por favor. Esse é o nosso tema, conquistando vidas e povoando os céus. Então, ide fazer discípulos. A igreja tem pegado nesse tema há muito tempo, então fica ligado. Pode ir ao próximo. Cadê as mulheres desse lugar? Levanta a mão aí, mulherada. Nossa, gente, esse evento promete. Congresso de Mulheres Filhas do Rei vai ser em maio. Então já se programe, porque já estão fazendo as inscrições. Se você não tem o link para fazer essa inscrição, já ativa lá o seu líder de célula. Fala, olha, eu preciso desse link. Por favor, me envie que eu quero participar. Serão vagas limitadas, porque eles abrirão vagas para outras pessoas de outras igrejas. Então, corra para você não ficar de fora, porque eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. O Senhor tem algo especial para nós todos os anos. E esse ano não vai ser diferente. Amém, mulherada? Amém. Vamos lá. Culto de cura e libertação acontece todas as últimas terças-feiras do mês. Então, nesse mês, dia 25 de março, teremos a pastora Robin como preletora. E vai ser demais. Venham, pessoal. Muitos jovens não vêm, mas é tão abençoado. Você deveria participar. Próximo. Jejum de Daniel. Quem já estava ligado nesse aviso aí? Isso. Começa segunda-feira. É segunda, né, gente? Estou certa. Segunda-feira já vamos começar o jejum de Daniel. A nossa célula, nós fizemos uma proposta de caminharmos juntos nisso. Então, a cada semana nós vamos fazer um jejum diferente para que todos da célula possam participar e a gente possa incentivar um ao outro em receitas diferentes, sem carne vermelha, sem algumas coisas assim, doces, gostosos. Então, faça isso também com a sua célula para poder motivar uns aos outros, para que nós estejamos em unidade nesse jejum. E, já que nós estamos começando as casas de paz, coloque diante do Senhor nesse tempo o nome dessa pessoa, esse tempo que vai ter de oração, de consagração. Coloque diante do Senhor essas pessoas, uma ou mais, em nome de Jesus, que nós vamos alcançar nesse tempo. O próximo. Reunião de liderança. Quem é líder e líder em treinamento? Levanta a mão aí para eu ver. Toda a liderança da juventude terá uma reunião na sexta-feira, dia 11/4, 11 de abril. Então, participe. Você que é líder e líder em treinamento, não falte. É muito importante que você esteja. Tem mais algum? Não? Somente então. Obrigada, pessoal. Boa noite, Rede Jovens. Boa noite, Rede Jovens. Vocês estão felizes? Glória a Deus. Nós também. A gente tem uma missão aqui para dar um anúncio, dar uma notícia boa para um casal em especial que durante esses últimos meses se proporam com os princípios que nós pregamos de obediência, a separar um tempo para buscar ao Senhor, a entender e compreender. Se de fato fazia todo sentido a gente estar aqui hoje expondo eles com o maior prazer e alegria do mundo. E esse fruto foi colhido e a gente viu isso no coração da vida deles. Então é com muito prazer que eu e a Maiana aqui anunciamos hoje um novo casal dessa Rede Jovens. Queria pedir então para que fique de pé Gabriel e Ingrid, esse casal maravilhoso de Jesus. Ai, meu Deus! Glória a Deus! Haja bagunça! A família deles também que está aqui hoje, da parte do Gabriel, da Ingrid, por favor, fique de pé também, ao lado deles. Obrigado por terem vindo, família. Vocês aí atrás, amigos, a célula, fica também de pé para dar uma força, para motivar esse casal e aplaudir, glorificar a vida deles para Jesus. Isso aqui é motivo de exaltar o nome do Senhor, porque como eu falei, foi um tempo ali que eles passaram que a gente só viu Jesus sendo exaltado, a gente viu a glória de Deus por meio de um casal aqui hoje formado. Amém? Então a gente vai estar orando por eles, a Mai vai estar orando por eles aqui agora. Eles tomaram um banho ali de ouro. Amém. Vamos estender as nossas mãos para eles.
Jesus, nós primeiramente te agradecemos pela vida do Gabriel, da Ingrid, Deus, nós louvamos pela vida deles, somos muito gratos em tê-los conosco, Deus, caminhando conosco. Muito obrigado, Jesus, e que os teus propósitos realmente se cumpram na vida deles, que todos os planos, Deus, tudo aquilo que eles têm colocado diante do Senhor, Deus, se realizem conforme a vontade do Senhor, Deus, e nós queremos, Deus, que a partir de hoje, Deus, eles estão entrando em um propósito, Deus, de construir uma família, e onde a rocha é o Senhor, Deus, onde o Senhor é quem vai direcionar, vai mostrar, Deus, aquilo que realmente eles querem, eles precisam fazer, Deus, para que assim, Pai, a família deles tenha um sucesso, porque o sucesso deles depende do Senhor, Deus, e é nisso que eles têm confiado, e é nisso, Deus, que eles têm colocado, Deus, a fé e a vida deles. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Aleluia, rede, juventude, nós ficamos então por aqui. Um grande abraço e um bom resto de noite para vocês. E somos jovens. Glória a Deus!